relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora, o profeta dá o exemplo aqui. Ele disse que ele foi na Alemanha, algum tempo atrás, viu uma foto na Alemanha, a foto da nuvem. Parecia horrível quando você olha para ela. Parece uma grande confusão de nuvens, todas juntas, e parece uma coisa horrível. Mas à medida que você se aproxima de mais perto, você descobre que não são nuvens. São asas de anjo batendo juntas, regozijando os louvores de Deus. E vocês têm visto as experiências pentecostais e vocês as olharam de longe e disseram: ouça isso, e tudo isso, e os trovões, e os ventos fortes. Mas se vocês chegarem perto e entrarem nisso, vocês descobrirão que quanto mais perto você fica, mais real se torna. E essa suave e delicada voz de Deus traz a parte angelical de Deus e fala ao seu povo. Não é tão áspera quanto parece, é a glória de Deus. Mas vocês ficam parados, olhando de longe para ela, como Jezabel. Ela não estava no Monte Carmelo para ver isto acontecer. Eles vieram e disseram para ela: o profeta fez grandes sinais. Eu vou cortar sua cabeça. Você não pode se levantar e olhar para qualquer coisa. Aí ele dá um exemplo. John, um amigo meu, pegou sua esposa e viajou para La Salle, Lorraine, França. E o guia os levou para um certo jardim e ele mostrou uma estátua do Senhor Jesus. E o irmão, John, disse que estava olhando para aquela estátua e ele disse: o que o escultor tinha em mente? Ora, eu não vejo nenhum sofrimento de Cristo. Eu não vejo nada, apenas parece uma estátua. O que isso significa? E o guia disse para ele, Senhor, Sproul, talvez você esteja criticando esta estátua. Disse, estou criticando, disse. Eu não sei o que o escultor tinha em mente. Ele disse, olha só o segredo, a coisa é, você tem que saber o que o escultor tinha em mente antes que você possa ver o que ele estava tentando fazer. O que o escultor tinha onde? Em mente.
o que o escultor tinha em mente, ele expressa. E quando ele expressa, ele tem um propósito e um motivo de expressar. Então, o sol, o orvalho, os animais, tudo, como nós falamos aqui domingo, sobre a mãe gambá, a mãe corça, a mãe águia, a mãe galinha, tudo tem um propósito por detrás, está expressando, tem uma voz por detrás. Tem uma voz, e as pessoas não conseguem, às vezes, captar esta voz. Então ele disse, a coisa é, você tem que saber o que o escultor tinha em mente antes que você possa ver o que ele está tentando fazer. Agora, isso é conhecer a parte de trás da mente de Deus. Foi isso que o profeta pregou a mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado. Nós conhecemos a mente do escultor e sabemos o propósito das coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Agora veja bem isto. Tenha isto em seu coração, em sua alma. Observe algo que o profeta vai dizer nesta mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele disse aqui, falando a respeito de comissão. Como eu disse, esses dias eu estava lendo esta mensagem e esperando o momento certo, né, a inspiração, a hora certa para meditarmos em algo. Eu creio que nós aqui, nesta noite, nós estamos aqui numa reunião séria, não estamos, irmãos? Cada um de nós aqui viemos para ouvir a palavra de Deus. E é sério o que nós estamos tratando, não é? É a palavra de Deus. A reunião é séria, a reunião é... Ainda mais, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, cada culto tem que ser uma grande expectativa para nós. Cada culto. Nós tivemos domingo um culto, falamos sobre um assunto naquele culto, e aquele assunto deve estar em nós, e nós devemos dar continuidade para aquilo, porque a única coisa que dá continuidade nas coisas é uma fé genuína. Você entendeu essa frase? A fé híbrida, irmãos, não dá continuação. Porque o híbrido reproduz ou não? O híbrido não reproduz. Então, a fé híbrida não consegue dar continuação naquilo. Agora, a fé genuína consegue dar continuação àquilo. Amém? Então, aquilo que nós ouvimos e começamos a operar por uma fé genuína, aquilo dá continuação. Porque o profeta disse que o mulo, né? O mulo não pode reproduzir. Ele não dá continuidade. Então existe a fé híbrida que não dá continuidade, não consegue dar continuidade àquilo, porque é uma fé híbrida. Mas a fé original, a fé do grão de mostarda, ela dá continuidade daquilo, porque ela é original. Vocês estão entendendo? Então, você ouve a palavra e você pode dar continuidade daquilo. Então eu creio que a força, como nós falamos da nossa descendência, está em não misturar a semente. Então, a força para darmos continuidade àquilo é esta fé genuína. Senão, a pessoa tenta, e não consegue. Por quê? Porque ele está ouvindo com uma fé intelectual. Ele não está ouvindo com uma fé genuína em seu coração. Como disse o profeta, uma fé repobro. Aí encaixa aquilo que Jesus disse: achará, pois, fé na terra no tempo da sua vinda? Agora, observe isso aqui. Observe isso aqui. O profeta está falando para nós, e ele vai dizer algo aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. Ele vai dizer assim, na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, ele fala assim, no parágrafo 141. Observe um detalhe aqui. Agora, quando Deus me deu minha comissão, tenho baseado tudo isto por esse único propósito, ele vai dizer,
Dons e vocações são sem arrependimento. Ninguém pode fazer algo de si mesmo. Deus te faz o que você é por sua graça. Não temos nenhum jeito de fazermos por nós mesmos. Jesus disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem pode fazer maior ou menor? Por ansioso que esteja, você não pode fazê-lo. Quando Deus deu a comissão, preste bem atenção, ele disse: eu duvidei. Eu disse: sou insuficiente, não tenho educação, não posso fazer estas coisas. Lembra que Moisés falou isso também ou não? Sim. Eu estou dentro da Escritura, você tem que ser, né? Veja bem, muitos de vocês aqui nesta manhã ainda estão vivendo hoje, quando ele apareceu aqui embaixo no rio, nessa forma de uma coluna de fogo, e parou ali e falou, e disse: como João Batista foi enviado como um precursor da primeira vinda de Cristo, assim tua mensagem será precursora da segunda vinda. Amém? Amém. Vocês compreenderam isso? Olhe o que tem feito. Aquela luz suspensa lá chegou ao jornal, passou toda a distância através dos Estados Unidos e outras nações, e o doutor Livardi ali estava no Canadá naquele tempo. Ele se lembra quando apareceu no jornal canadense, creio que foi, não foi ali, no jornal canadense, luz mística, olha só, luz mística aparece sobre a cabeça do ministro local enquanto batizava. Então o povo disse: é psicologia. Irmãos, deixa eu colocar só como é que eu uso a palavra aqui, né? Tem uma palavra que me veio agora, né? Que não sei se é uma palavra aqui, colocar um adeno, se é a palavra certa. Você percebe aqui? Você se percebe aqui que no tempo do profeta, ainda estando vivo, as pessoas já criticavam. Você observou aqui? As pessoas já diziam: é psicologia. Né? Colocar como eu disse, um adendo aqui, né? Algo mais aqui. Esses dias deixa eu ver aqui, eu recebi uma mensagem que alguém estava lendo, acho que foi a irmã Ruth que estava lendo, e me mandou um parágrafo de uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui, se eu encontro aqui. Vamos ver se eu vou encontrar aqui. Qual foi a mensagem? A mensagem. Deixa eu ver aqui, espera aí. Eu estava vendo isso aqui, é a mensagem. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, qual que é a mensagem, qual que é a mensagem. Qual que é essa mensagem aqui? Eu descobri qual que era essa mensagem aqui, vocês acham que vão achar. O nome dessa mensagem é... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. O nome da mensagem, Ruth, que ela está acompanhando lá. Qual que é o nome dessa mensagem? Eu quero colocar aqui
algo aqui antes de continuar aqui. Como é que é o nome da mensagem agora? Fala assim, ó. Eu estou só com a foto aqui. Fala assim, ó. Algumas semanas atrás havia uma circular. Vá e acorde Jesus. Isso. Vá e acorde Jesus. Coloca para mim. Tem como colocar ali, será? Vá e acorde Jesus. É dos crentes da Bíblia. Vá e acorde Jesus, parágrafo 11. De repente, se colocar o link aqui para mim, de repente eu abro aqui. Não sei se é mais rápido, Rebeca, ou está ali já. Vamos lá. Olha isso aqui. É só algo aqui. Preste bem atenção. Deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz aqui. Ó. Algumas semanas atrás, preste bem atenção. Preste bem atenção. Algumas semanas atrás havia uma circular colocada aqui em cima, em Melpis. Todos estão prestando atenção, não estão? Tênis, na qual tinha meu nome assinado. Olha isso aqui, irmãos, presta atenção nisso aqui. Ó, uma cópia, tá vendo? Tinha assinado uma cópia, e dizia, olha o que dizia na circular, que eu havia estado com essa pessoa por 30 dias num jejum. Quantos dias estava na circular que ele havia estado com essa pessoa? Quantos dias, irmãos? 30 dias num jejum. Olha o que ele vai falar embaixo ali. O que ele diz embaixo? 3 dias é o máximo que eu jejuei em minha vida. E na circular que eles colocaram, dizia que ele tinha jejuado quantos dias? 30. Ele disse, a pessoa, eu nunca ouvi seu nome em minha vida. Disse que eu saí para um jejum para ele, com ele, melhor dizendo. Disse que eu estaria lá por alguns dias. Disse a todos meus amigos em Mênfis, para estarem nessa determinada reunião. Eu nunca tinha ouvido falar do lugar. Não conhecia o homem, não sabia nada sobre isso em minha vida. O que ele disse? É falsa. Tá, mas olha a outra parte. Uma assinatura falsa. Assinar o nome do irmão Branham falso. Eu nem mesmo assino meu nome. Eu acredito que ninguém consiga imitar minha assinatura, porque nem eu mesmo sei depois que eu assino algo. Vocês estão entendendo, irmãos? São detalhes. Detalhes. Então, é simplesmente uma coisa tão ruim, não entendo. Ó, não entendo como alguém tenta fazer isso. Eu estava no banco, aqui não há muito tempo, nós temos que prestar conta de tudo, de modo que mantemos isto correto assim. Um cheque compensado é o melhor recibo que você pode ter. E agora nós temos feito isso desde quando nos casamos. Então, o banqueiro disse, eu não acredito que alguém consiga forjar essa assinatura, senhora Brana, ou senhor Brana, né? Senhora Brana. Senhor Brana, eu disse, bem, você sabe, eles dizem que tudo coopera para o bem. E assim, ali, essas coisas deixam isto o quê? Difícil. Faz, o que faz? Com que as pessoas pensem que você mente, quando eu não sabia nada sobre estar ali. E faz isso. Portanto, sem publicação ou nada, eu tenho tentado manter meu ministério, onde eu possa ir a qualquer lugar que o Senhor me chamar. E não tenho obrigações com nada ou ninguém, a não ser com Deus. Apenas permanecer com Ele. Bom, naquele tempo já inventavam... Olha, irmãos, que coisa. E depois da morte dele, vão inventar, será?
Vocês estão entendendo? Por isso que eu disse que eu ia colocar um adendo aqui, algo para que vocês vejam, que eles diziam que era psicologia, eles faziam circular, eles mentiam. É diferente hoje, então, igreja? É diferente? Você acha que é diferente? Ele diz, como que pode uma pessoa fazer isso? É como nós pregamos aqui, é o mesmo velho diabo. Mesmo velho diabo. É o mesmo velho diabo. Mas ele disse, mas o nosso compromisso tem que ser com quem? Eu não tenho obrigações com nada ou ninguém a não ser com Deus. Apenas permanecer com Ele. Amém? Esse é o seu compromisso também. Está contente nesta noite de saber disto? Agora, quando ele disse aqui, voltando lá para a mensagem, ele disse, então o povo disse, é psicologia, falando da luz. Mas um dia Deus decidiu arrolhar a boca dos incrédulos. Porque ficou com a palavra. Aquele mesmo pilar de fogo que guiou os filhos de Israel é exatamente o mesmo hoje, guiando a igreja espiritual, tal como guiou a natural. Ele apareceu de novo. E eles levantaram as fotografias diante dos críticos e diante dos examinadores. Aqui está pendurada agora, infalivelmente, a verdade. Amém? Fazendo as mesmas obras, guiando espiritualmente um povo, como os guiou no natural lá atrás, ficando com a palavra. Agora, ele disse o que foi a comissão. Agora, lembre-se, Deus nunca se desviará de sua comissão. Eu gostaria de desenhá-lo para os irmãos. Ele disse, de modo que vocês, vamos tomá-lo assim. Aí ele dá um exemplo aqui, Aqui está um pequeno sinal. Aí disse, ele mostra algo, como se fosse esse microfone. Diz, aqui está esse pequeno sinal. Aí ele vai dizer, isso é a comissão. Agora, aqui está uma cruz pequena, num canto. E uma Bíblia em outro canto. Ele faz aqui uma demonstração para entendermos o que é o sinal e o que é a comissão. O sinal, a comissão. Ele disse, a escrita está no meio. Ele disse, isto é a comissão. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Então, ele fala, tem o sinal e a comissão. Nós estamos falando da voz, não estamos, irmão? Não é isso que nós estamos falando? Da voz. Sim. Por trás da onde? Por trás das coisas. Porque, veja bem que eu tenho aqui na minha mão aqui uma mensagem intitulada assim, olha se vocês compreendem isso aqui, Tempo de união e sinal. Vocês conseguem entender o que significa isso ou não? Será que a igreja consegue entender por que ele estava dando esse título? Tempo de união e sinal. Será que nós conseguimos entender o que ele está dizendo com isso ou não? Tempo de união e sinal? Porque aí ele vai dizer aqui, nesta mensagem, tempo de união e sinal. Ele fala aqui, nós citamos isto num culto, eu citei por outro ângulo, mas ele fala aqui a respeito dos 3 reis magos. Aí ele disse assim, notaram quão vivido foi o sinal para os magos. Eles eram hebreus, eles não eram realmente astrônomos indianos, eram hebreus, porque eles estavam lá, naquele país, estudando astronomia para concluir sua instrução. Olharam em direção a Jerusalém, sabendo que viram aquelas
3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento: Cão, Sem e Jafé, de cuja raça eles vieram cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi o sinal para eles, de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Tá? Qual era a voz do sinal daquelas 3 estrelas? Vamos ver se vocês estão compreendendo. Qual que era a voz que estava por detrás? Não. Qual que era a voz? Não, a voz. Vamos ver. A voz seria essa, ó. O Messias nasceu. Ó, a voz para eles era assim, ó. O Messias nasceu. Ou o Messias vai nascer? Não, nasceu. O Messias nasceu. Vocês entenderam? Sim, a voz do alinhamento das estrelas. Quando as estrelas se alinhou, qual que é a voz que estava por detrás que os magos entenderam? Nasceu o Messias na terra. Porque aonde eles iam, eles gritavam o quê? Onde está ele, o rei dos judeus? Não era a pergunta, não era assim? Onde está ele, o rei dos judeus? Por quê? Porque vimos a sua estrela. Vocês entenderam, irmão? Nós vimos a sua estrela e nós viemos para adorá-lo. Olha, irmão. Então, quando eles pegaram aqueles 3 presentes para levar, eles sabiam o que eles estavam levando: ouro, incenso e mirra. Será que eles saíram caminhar em vão? Porque a voz tinha falado para eles o quê? O que a voz das estrelas falaram para ele? O Messias, vamos todos juntos, igreja? O Messias nasceu. A voz para eles foi claro, não foi? A voz para eles foi claro. O Messias nasceu. E eles foram arrumar as coisas. Se alguém perguntasse, para onde, o que aconteceu? Onde vocês estão indo? Nós estamos indo fazer o quê? Para onde vocês estão indo? Nós estamos indo adorar o Messias. Mas como é que vocês sabem que o Messias nasceu? Vimos a sua estrela. Vimos o sinal. E o sinal falou para nós que o Messias nasceu. Agora preste atenção nisso. O profeta disse: notaram quão vivido foi o sinal para os magos? Aquele sinal para os magos foi um sinal vivido. Ó, que coisa! Não é de admirar que eles tenham vindo. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está ele? Qual que era a pergunta? Onde está ele? Eles sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam se unindo. Que unidade! Que unidade! Que unidade! Quando Deus se uniu em um corpo humano, a principal, a maior de todas as uniões que já se fez foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus e armou sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz
entre Deus e o homem para sempre. Quão gratos estamos! E os sinais, agora aqui vai, e os sinais não foram enviados. Agora, imaginem só, todo homem, todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas era o quê? Era só os 3 magos que sabiam ler estrelas? A minha pergunta é essa. Era só eles que sabiam ler estrelas? Havia? Ele disse, todo mundo se guiava pelas estrelas. Vocês estão conseguindo entender? Todo mundo. E todo mundo não se guia hoje pela Bíblia? Agora, ele disse, todos, o relógio deles era o que naquela época, o relógio? As estrelas. Havia um vigia que subia onde? Ao topo da torre. E ele subia lá e vigiava. Tinha um sentinela lá no topo da torre. Amém? E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Que coisa, irmãos. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Dá para você entender isso? Ele olhava o mover das estrelas, você sabe que move. É que a gente não para ver o sinal que está por detrás destas coisas. A voz, melhor dizendo, né? A voz que está por detrás destas coisas. Mas, irmãos, as coisas estão se movendo aí. Sinais e sinais e sinais, porque é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de união e sinal. Aí ele vai dizer algo aqui. Vamos mais um pouco aqui. Amém? Você pode dizer amém? Esperte o seu irmão que está do seu lado. Diga amém para ele. Né? Amém? Amém? Ó. Presta aqui, ó. Eles viam quando certas estrelas estavam em certas constelações, enquanto passavam e sabia que horas eram. Lembre-se na Escritura, olha como que está em linha ao culto. Lembre-se na Escritura que oração guarda, nós não pregamos sobre isso aqui? E o guarda voltou e lhes disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Agora, não é estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para quantos homens? E ninguém mais tenha visto? Para pensar a profundidade disso aí. É como hoje. As coisas estão acontecendo, quem que está vendo? Alguém pode ver alguma coisa se mover, ver um sinal, né? Olha, como nós falamos assim, caiu uma estrela, não é assim? Que às vezes nós olhamos no céu. Quem que já fez isso? Deixa eu ver. E seja sincero, levantar a sua mão, né? Você já viu? Uma estrela. E aí, alguém que conhece, vamos pensar, né? Alguém que conhece, eu disse, não foi uma estrela que caiu. É estrela que caiu ou não? A gente não fala, uma estrela caiu. Ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Então, de certo, naqueles dias lá, irmão Alessandro, as estrelas se moveram e talvez a criança estava brincando. Mãe, que legal! Olha aquele cometa. Olha aquele asteroide. Ou pode dizer, olha, mãe, o avião. Era avião? Era asteroide? Era um cometa? Era uma estrela caindo? Não, o que era? Era 3 estrelas se alinhando, mas quem entendeu a voz? Quem entendeu? Ele disse, só 3 entenderam. O que era realmente aquilo? Aquele sinal.
Agora, não é estranho que essas 3 estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto, está vendo? Exatamente em linha. Agora, você pode estar bem em linha com a Escritura, está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra que estas coisas se tornam realidades e você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Estão vendo? O sinal do quê, irmãos? O sinal do tempo. Você pode deixar de notar isto. Dizer, o que você pode dizer? É o quê? É bobagem. Mas para você não é bobagem. Para você está unido com a palavra. E aqui está. Então, é com toda a certeza, luz. Ou, a tradução aqui, irmão Pet. Quando você vê este sinal se unir com o crente, e esse é a quem, isso aqui é bem, eu quero pôr bem ênfase. E esse é a quem estou dirigindo isso. É ao crente. Nós aprendemos isso, não aprendemos? Pois o incrédulo nunca vê isso. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje, para muitos de nossos ministros hoje, aí ele pega quem? Ele pega os ministros. Que não consegue ler o quê? Que não consegue ler esse sinal. Os sinais que estamos o quê? Lendo de que forma, irmãos? Diariamente. E agora, como ler um sinal? Como ouvir a voz de um sinal? Então, há uma voz detrás destas coisas, ele usou. Há uma voz detrás destas coisas que estão acontecendo. Tem uma voz. Há uma leitura, por assim dizer. Há uma leitura. Ele pregou a Escritura na parede. Nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Belsazar, foi na parede mesmo, não foi, irmãos? Foi lá, escreveu na parede mesmo. Mas hoje a Escritura está onde, novamente? Na parede. Qual parede está? Quem está lendo essas Escrituras? Porque o profeta pregou as Escrituras na parede. Está aí, irmãos. Será que as pessoas entendem? Entenderam naquele dia de Belsazar? Entenderam? Não, precisava de um profeta. Eles entendem hoje? Não. Eles também não entendem. Mas ele disse assim, os sinais que estamos lendo diariamente, aonde? Lendo aonde? Aqui, no tabernáculo. E vendo as coisas. E outros estão lendo, todos estão comigo aqui? Outros estão lendo e vendo a Escritura na parede, ainda assim, muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles. Eles não percebem. As pessoas não estão percebendo. Não percebem. Não enxergam. Chamam de bobagem. Agora, notem quanto a isto. Ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais, e ele lhes deu sinais que aconteceram. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal do fim. E ele lhes indicou muitos lugares ao longo da Escritura, cerca de sinais nacionais. Vamos lá, diga comigo, sinais nacionais, sinais celestiais nos céus, sinais terrestres. Ele lhes deu, vamos lá,
sinais, constantemente um sinal. E eles disseram lá em certo lugar sobre um sinal nacional. E ele disse: quando virdes as nações, vejam, começaram a se reunir em torno de Israel. Vejam, então saberemos que o tempo da angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Agora, antes que pudesse fazer isso, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir. Depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Lembra que eu citei aqui que eles é 2 sinal, mas se eles não vir a voz desses 2, você vai pegar a água e derramar e transformar em sangue. Vocês lembram disso? E a vara vai ir como a vara de julgamento. Aí ele disse aqui, primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. A unidade, a união, unindo-se. Volta novamente para que você não perca. Quando Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade, primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra quem? Contra a palavra. Interessante isso, igreja. Eu vejo que isso é como, sabe, irmãos? Eu vejo isso como aquela palavra que Jesus disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. E o profeta fala dessa atração, né? Eu vejo que as coisas que estão acontecendo está atraindo para uma união. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando estas luzes vermelhas, sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres, como agem, os homens, como agem, as igrejas, como agem, mostrando a este pequeno grupo, de todo o coração, que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Irmãos, algo está acontecendo, e como Paulo disse, eu vejo assim, creio, se Paulo disse, que quando estas coisas estão acontecendo, o nosso desejo é estar unido com a palavra, unido com os irmãos, em companheirismo com os irmãos. Vocês estão entendendo? Porque ele disse, não deixando a nossa congregação como é de costume de outros. Você é a hora, irmão, se você tiver um sentimento diferente disso, medite nessa hora. Se você tiver um sentimento diferente disso, há algo errado com você. Algo errado, porque é o tempo. Qual que é o tempo hoje, irmãos? O tempo hoje é de união. Mas não só de união da parte de Deus, mas de união da parte do exército do inimigo. Vocês estão entendendo, irmão? É como o trigo e o joio. Veja, antes de Tito unir as nações, escute aqui, seus exércitos, Israel se uniu e se coligou, que eles não creriam que Jesus era o Messias. Irmãos, preste atenção nisso. Vocês estão captando? Então, quando eles se uniram para rejeitar a palavra, foi um sinal que foi dado. Qual que era a voz?
Qual que era a voz daquele sinal? Que eles se unindo para rejeitar a palavra. Olha o que ele está levando nós a meditarmos. Ó, quero que vocês vejam para mim, na mensagem de acusação, uma citação lá. Não sei se vocês vão encontrar, ele não está aqui comigo. Mas na mensagem de acusação, o profeta disse que quando eles rejeitaram a Jesus, aí Jesus veio e se apresentou aos seus. Ele fala de ter que ter uma rejeição. Preste bem atenção nisso, irmãos. Olha aqui, eu vou repetir. Agora vejam, antes de Tito unir as nações, seus exércitos, Israel se uniu e se coligou que eles não creriam que Jesus era o Messias, eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. Então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Agora, tenha isso em mente. O que é para ter em mente, igreja? Todos aqui. O que é para ter em mente? O que ele está dizendo? Tenha em mente. Todos que estão prestando atenção. O que é para ter na nossa mente? Ó, tenha na mente isso aqui, ó. Tenha na mente aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Tenha na mente. Unindo-se, diga. Unindo-se. Bem forte. Unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Vocês conseguiram colocar isso? Unindo-se para fazer o quê? Para rejeitar a mensagem da hora. Aí você começa a ver pessoas se unindo para rejeitar a mensagem da hora. Agora ele vai dizer, eles tiveram que fazê-lo. Então, quando fizeram, então o sinal nacional veio. Igreja, olha, quando eles começaram a rejeitar a mensagem da hora, então veio um sinal nacional. As nações começaram a se unir. E Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém. E encurralou aquelas pessoas lá dentro, então. E elas morreram de fome. Primeiro, o profeta está dizendo, está levando nós a olharmos que antes daquele sinal nacional, aquele sinal nacional emitiu uma voz. Quem que está entendendo essa voz? Porque quando nós ouvimos a voz, essa voz é a voz de quem? É de William Branham? É de William Branham, irmãos? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É tremendo isso. Vamos mais um pouquinho aqui, antes de nós terminarmos aqui. Preste bem atenção. Olha o que aconteceu. Até mesmo, eles comeram a casca das árvores. Nós conhecemos essa passagem, não conhecemos? Comer a casca das árvores. Joséfo, o grande historiador, nos diz que eles comeram a grama do chão. Dá para vocês imaginar isso, igreja? Medita profundamente mesmo, se assenta aí, desperte. Irmão, desperte um pouquinho, veja isso aqui. Comeram casca das árvores, comeram grama do chão, até mesmo cozeram os filhos um dos outros e comeram, veja, como se fosse gente louca. Então, quando finalmente Tito, ele estava atrás das colinas ao redor de Jerusalém,
Aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Quando viram aqueles exércitos chegarem marchando, eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. Não houve. Amém, né? Amém. Levante a sua mão, diga amém. Amém. Diga amém mesmo, né? Amém. Diga, não houve nenhum daqueles cristãos pego ali. E não haverá nesses dias nenhum cristão pego também nesses dias. Amém. Pois eles viram, o que eles viram, irmãos? Olha lá. E fizeram o quê? E se foram. É importante aprender a ouvir a voz do sinal. Sinais, sinais. Sinais nos céus, sinais na terra, sinais nacional, sinais, sinais. Que às vezes nós, irmãos, é realmente algo tremendo isso, sabe? Aquela mulher, disse o profeta, aquela mulher, eu estou entrando aqui, nós vamos terminar, mas eu quero que vocês saiam daqui nessa noite meditando nesta voz. Eu vou aprofundar depois na mensagem, como fui com Moisés, sincerei contigo. Aquela mulher saiu do médico, irmãos miúdos. Como ela fala, né? A mulher levou o filho dela no médico. Vocês estão ouvindo? Levou lá no médico. Porque o filho dela tinha uma deficiência, né? Ele não via, não reagia a nada. Com nada. Quantos lembram disso? Ele foi no médico, o médico disse o que para ela? Vocês lembram? Hã? Não, disse assim, ó, olha, seu filho está melhorando, viu? Eu creio que as meninas já localizaram lá, né? Seu filho está melhorando. Isso que o médico falou, seu filho está melhorando. Olha, foi lá, você sabe que deu uma pequena melhora? E ela saiu de lá. E foi numa loja e comprou o quê? Um chacoalho, movimento. E chegou no filho e fez o quê no filho? Começou assim, ó. E o filho ficou como? Olhando inerte. Aí ela, de novo com o chacoalho. E o filho, nada. O que aconteceu com ela? Ela se desesperou. Ela começou a gritar. Ela disse, meu filho não melhorou nada. Começou a chacoalhar, disse, nada, não aconteceu nada, não melhorou nada. Aí o Mombrana fala assim, Mombrana fala assim, ó, acho que esta é nessa condição que nossa igreja está entrando. Deus chacoalhando para cima, Rebeca. Deus chacoalhando, Rebeca. Deus chacoalhando todo o dom que Ele prometeu na Bíblia. O que Deus está fazendo? Chacoalhando todo o dom que Ele prometeu na Bíblia diante de nós e ainda olhamos no ar, como se estivéssemos procurando alguma outra coisa. Ele está chacoalhando. Ele disse, e como que está a igreja? Ele disse, e umas pessoas na loja foram ajudá-la e descobriu o que houve. Ela disse, meu filhinho, o médico disse que ele está melhor. Não está qualquer coisa que deveria atrair sua atenção. Um menininho assim não atraía, ele só olha no ar. Como que estão as pessoas hoje? Vem para o culto, sai do culto, vem para o culto, sai do culto, ele chacoalha aqui, chacoalha ali. Parece ser uma condição espiritual da igreja que falha em ver a hora em que estão vivendo. Estão buscando alguma sensação, algo assim, algo lá no futuro. O homem sempre está fazendo isso. Ele sempre bendiz a Deus pelo que ele fez, esperando o que ele fará, ignorando o que ele está fazendo.
vocês falham em ver a hora em que estamos vivendo. É isso que aqueles gregos queriam saber. Qual era a hora e o que aquele Messias deveria ser. A porção da Escritura que se fez conhecer aquele dia. Se aquele Messias cumpriu aquilo, essa é a evidência. A palavra vindicada da hora é a evidência. Então ele chacoalhou. Lá na mensagem, no parágrafo, nessa mesma mensagem, Rebeca, diz ali, e chacoalhou histericamente diante de seus olhos e disse: querido, olhe. Agora, ele está dizendo ali que ela chacoalhou, sabe de que forma, irmãos? Então ela foi e pegou um sininho, ela pegou isso e chacoalhou histericamente diante de seus olhos e disse: querido, olhe. E o pequenininho só olhava para onde? Para o ar. E ela deixou aquela coisinha cair no chão e começou o quê? A berrar. Oh, não! Não! Do jeito que ela berrou? Não! Deixou cair no chão. E quando eles foram lá ajudar, descobriu o que estava acontecendo. Ela disse: meu filhinho, o médico disse que ele está melhor. Amém? Não está melhor, irmãos, o mundo, depois da pandemia? Não ficou melhor, não? Não? Está melhor, irmãos. Qual que era melhor? Será? Qual que vai ser melhor? Será? O que você está esperando? Eu estava falando com 11 mil ontem. Irmãos, nós estamos ouvindo os sinais. Uma das coisas que o profeta está levando nós a ver seriamente em nosso coração é que, você vê, irmão, ele está levando nós a olhar assim, as nações se unindo é um sinal nacional, não é? Vocês entendem isso? É um sinal nacional. As nações. Mas antes disso, ele disse, observe um outro sinal. Ele está olhando. Outro sinal. A rejeição da mensagem da hora. Tem que haver uma rejeição da mensagem da hora? Tem que haver? Nós não falamos aqui, o profeta dizendo: escreveram de mim, colocaram lá. Eu nunca fiz isso. É psicologia, e isso, e aquilo. Irmão, eu penso assim, isso te estranha? Isso te escandaliza? Isso te... ai, meu Deus, o que está acontecendo? Está claro, não está? Antes, presta atenção, antes de crucificar a Jesus, ou melhor, antes, ele disse, de Tito invadir Jerusalém, primeiro tem que ter uma crucificação da palavra. Vocês entenderam? Eles tiveram que crucificar a Jesus. E para crucificar a Jesus, eles tiveram que se unir. E eles disseram assim, para Pilatos, se você é contra... como é que eles falaram para Pilatos? É você contra César? Eles já estavam unidos, a política e a religião já estavam unidas ali. Não foi isso? Quando Pilatos quis lavar as mãos, ele disse: mas Pilatos, então se você não crucificar, você está contra a lei de César? Já iam incitar ele contra César, contra o governo. Irmãos, então, essa mensagem sofrerá isso também. Vocês puderam entender? Essa mensagem da hora sofrerá. Por quê, irmãos? Porque, biblicamente, não tem como, irmãos, ninguém pode ir contra os fatos, a palavra. Relembrando as verdades ouvidas.